Ai, cara. Vocês viram o jogo? Eu não vi o jogo ontem. Eu também. Não, eu Eu ficava vendo trechos aqui que tava uma zona aqui em casa. alternando, né? Na verdade, com toda honestidade, eu e Cauê, a gente queria ver o quê? Endrick. Era isso que a gente queria. Ontem a expectativa era. E não entrou, né? E não entrou. Olha lá. A gente queria secar pro campeonato continuar tendo graça e vem Endrick. Não adiantou nenhuma das duas coisas. E já dá pra gente falar que o campeonato. Quer dizer, não dá pra gente falar que o campeonato acabou. Mas já dá pra gente falar que acabou? Ou vocês acham que Fluminense Não, ou eu acho que Inter não tem dá. fôlego Não, eu acho ainda? que não dá para dizer que acabou, mas a vantagem do Palmeiras é muito grande tanto pela pontuação quanto pela forma como o Palmeiras passa pelas dificuldades, né? Se você for ver aquela série ali que ele tinha Corinthians, Flamengo, Fluminense, Bragantino, ele passou incólume ali, a diferença que já chegou, variou ali entre 10, 9, 8, 7. Agora, se o Inter ganhar do Atlético Goianiense hoje, pode ficar em 8, e que é uma vantagem muito grande, considerando que o Inter está na expectativa. Não precisa tirar 8, precisa tirar 6, porque a última rodada recebe o Palmeiras no Beira-Rio. Mas beleza, você vai considerando que o Inter ganhe todos os jogos até lá, né? Tem que tirar 6 para o Inter ganhar todos os jogos e tirar 6 pontos. O Palmeiras teria que não ganhar 2 ou 3. Assim, é muito difícil, né? Um time que não perde desde a derrota para o Atlético Paranaense. A vantagem é muito grande. Eu não vou dizer que já acabou, porque não digo mais isso em situação alguma. Mas a vantagem é muito confortável, é muito grande, e que o estilo do Palmeiras faz a vantagem ser maior. Eu acho que o racional é. Eu entendo o VS, assim, mas na lógica do que é um campeonato de pontos corridos e entendendo o que é o Palmeiras, eu acho que só um milagre, algo imponderável que o campeonato e o Palmeiras não permitem. O campeonato de pontos corridos é muito difícil ter essa coisa meio, sabe, né? Do nada. É mais burocrático, né? Eu acho que ele é muito regular, né? Que é exatamente o que o Palmeiras é. Então, eu acho que somando as duas equações já era. Sei o que a Duda acha aí, Agora, mas. Duda, acabou o campeonato? Eu acho que o Palmeiras tá com o pé lá também, assim. Essa coçada de nuca aí é que. Acredita ainda, não tem jeito. Assim, eu não, como torcedora, eu não posso deixar de ser clubista, né? Mas assim, eu acho que o Palmeiras tá com o pé lá e vem mostrando que tudo indica que já acabou, né, o campeonato, assim, que vai ser do Palmeiras, enfim. Só que eu não sei se eu concordo 100% com o Formiga, assim, óbvio, o modelo do campeonato é realmente regular, é muito difícil de ter alguma coisa, sei lá, de um dia para o outro, mas eu acho que também não é impossível, né? E enquanto não é impossível, o futebol surpreende e acho que dá para buscar. Vamos ver, né? Não sei. O Mas que eu queria assim, falar também o Danilo foi expulso de novo, né, ontem. Pô, tá numa fase horrível, né, gente? E o Abel falou sobre ele ter ido à seleção. O que vocês acharam dessa declaração do Abel? Tu acha que ele expôs ele demais? Foi sincerão? Foi bem, foi mal? Eu acho que foi mal medida, porque ela dá margem para várias interpretações que no final só desagam no próprio Danilo, entendeu? Ela não é uma declaração que protege o moleque, porque tipo assim, se você diz, ir pra seleção não fez bem pro cara porque ele se machucou, porque ele não rendeu, porque ele, assim, tu dá uma terceirizada e tentar jogar na seleção uma culpa, seria até ok, mas não tem brecha pra isso, cara. E a gente tá vendo a imagem da expulsão aí. Isso aí não tem discussão, né? É um erro de clara, cálculo, né? De novo, né? A expulsão dele contra o Atlético foi parecida, só que de frente, né? Sim. Aí é osso. E aí, será que ainda pode desfocar o Palmeiras mais do que um jogo Nossa, a também, imagem né? é feiona. A imagem é feia, o lance. O próprio Danilo, acho que eu não me lembro dele de reclamar. Eu via o lance depois, ele não parece. Eu acho que ele só lamenta mesmo, ele não chega a reclamar. Porque ele sabe que ele foi imprudente, né? E acabou vacilando. Mas, pô, o Abel, a galera tá perguntando o que o Abel falou. Basicamente, ele falou que a seleção fez mal ao Danilo. Se a gente tiver a aspa aí ou o vídeo, seria até melhor pra gente mostrar. Mas basicamente até, isso que ele disse. se você olhar assim, nos últimos anos, e não só com Tite técnico, isso acontece já desde o Mano Menezes, depois Filipão e por aí vai. Tem vários jogadores que aparecem na seleção
e depois caem de produção. Não é só. Não é exclusividade do Danilo, não. Então, assim, vamos ouvir? Bota aí. Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. Falar do Danilo. Pô, eu achei, sei Assim, lá, essa reunião aí interna com o clube pra falar a opinião dele sobre a convocação ou não do Danilo, eu acho, o que ele tem a ver com isso, assim? não, então, assim, eu não tinha ouvido, eu só tinha lido, né? Quando eu li, eu fiquei no sentido assim, achei que era no sentido de ele voltou mal após a passagem pela seleção. Ouvindo aí, me parece que ele chegou a cogitar do Danilo não se apresentar. Ou só eu fiquei com essa impressão? Pode ter sido, mas não sei, Você não foi a minha falando, eu vou conclusão. por aí. Você Exato. falando, eu pego o vácuo aqui, mas não tinha ido por aí, não. Mas... Exatamente. Porque quando ele diz assim, eu me reuni e falei, eu questionei sobre a ida dele para a seleção, assim, a ida acho que não tem questionamento, o jogador foi convocado, mas sei lá, será enfim, que ele achava, ele sabia que o Danilo não ia jogar e aí, tipo... Talvez, mas me chama a atenção, porque será que ele cogitou de falar assim, ó, diz que não pode ir, diz que é alguma coisa, porque, assim, o que eu estava dizendo era, não é o primeiro e provavelmente não será o último jogador que é chamado e que muito que dificilmente teria oportunidade de continuar no grupo, muito dificilmente, e que volta depois. Até falei isso de placa mais cedo, e que volta mal depois. Talvez alguém falando assim, pô, o cara, será que ele estava preparado psicologicamente para ir só para estar com o grupo e depois não ser mais chamado? Então, assim, eu não sei, mas eu já vi outros jogadores também que serem chamados e depois caírem muito de produção. Agora, a Sonora, ouvindo o Abel falar, me parece que ele não foi isso que ele falou. Me parece que ele questionou o fato de se o Danilo devia ir ou não. E que aí eu discordo dele. O jogador foi convocado, você vai chegar pro jogador e vai fazer, embora o Flamengo tenha feito isso com o Pedro, né, recentemente, mas dizer e falar assim, não, você foi convocado, mas eu não sou obrigado a te liberar. Nesse caso, o Palmeiras até era, né, mas tudo bem. Mas enfim, nesse aspecto eu acho que aí não Eu faz acho que muito sentido, não. um momento tão legal do Palmeiras, assim, cara, o Abel vai fechar tudo, né? Ele vai ganhar Libertadores, Copa do Vai Brasil, faltar só o Paulista, Mundial. Brasileiro, vai faltar só o Mundial, que não é uma parada fácil para nenhum brasileiro, mas ele especialmente vem passar o rodo aqui em termos de Em 2 conquistas anos, né? em 2 Ele anos, assim. completou 2 anos agora, né? Ou vai completar, sei lá. Mas passando, pô, É, muito mal nas entrevistas recentemente, assim, tipo, quando tá tudo bem, ele é ótimo, mas quando tem um questionamento, ele sai do trilho, cara, de um nível, assim, eu acho desproporcional. Quando teve a eliminação, eu acho que ele passou do tom. Agora, falando da arbitragem, do contra tudo e contra todos, querem nos sacanear, eu acho que o topo da pirâmide nunca pode De se novo, colocar né? como coitado, de Eu novo. já tinha falado isso ano passado. E a história do Danilo na seleção, acho que expõe, pô, bota o moleque numa situação muito, muito ruim, assim, porque não dá pra interpretar outra coisa que não seja olhar pro Danilo. Não tem outro Eu personagem tive aí. outra interpretação do que o VSR falou sobre essa declaração do Abel, mas eu também achei condenável pela minha interpretação. Eu achei que ele falou no sentido de, tipo assim, eu sabia que ele não estava pronto pra seleção, e aí tá vendo os efeitos que a seleção causou nele? Tipo assim, uma parada feia de Talvez. falar também, tá ligado? Eu acho isso feio de falar sobre o seu atleta, tá ligado? De qualquer forma, estoura nele. Exato, É. tá ligado? Tipo assim, foi isso que eu interpretei também do que ele falou, tá ligado? Tipo, eu acho meio doido. Então, nesse aspecto acho que pode ser, mas acho que é uma questão que eu falei do psicológico. O cara, será que ele estava pronto para ir e não voltar, né? Ou ele na cabeça dele estava achando, eu vou agora e vou para ficar? Talvez isso possa ter gerado só o Danilo para explicar, né, Duda? Sim, acho que só ele para explicar, concordo com vocês que não cabe ao Abel fazer esse tipo de declaração, se é que a gente entendeu como estamos falando agora, né, mas nessa coletiva ele ainda falou, admitiu lá que o Palmeiras jogou até melhor com um a menos, ele falou durante essa coletiva, né, então foi
mais fundo ainda, assim. Pode ser que sim, pode ser que não, aí é uma análise mais a parte técnica do Palmeiras em campo, etc, enfim. Só que foi um enfatizar ainda mais o assunto Danilo e expulsão, e ele estar fora e como o Palmeiras estava jogando. Acho que pegou mal, e não foi só nessa parte também, a coletiva e essa, enfim, Abel e Danilo. É, e